uma experiência bastante marcante, né? Ouvirmos histórias. Semana passada ouvimos a história do Japão, e só para compartilhar uma das coisas que ouvimos do pastor Kenneth em relação aos japoneses, a gente vê os japoneses bastante felizes, alegres, abraçando, compartilhando, mas aquilo é o que eles são. Mas na cultura deles, né, pastor Kenneth, eles sofrem uma pressão tão grande que aquele menininho aqui pregando, né, menininho de 30 anos pregando semana passada, na cultura deles eles são muito mais sérios, muito mais compenetrados, porque existe uma pressão muito forte. E só para algo para compartilhar, a gente viu que 0,1% dos japoneses são cristãos, né, convertidos, 0,1%. E dos japoneses que moram fora do Japão, 25% são convertidos. Para vocês verem o peso cultural, né? Estando no país, não se aceita Cristo, ou pelo menos aparentemente. Fora do país, eles se sentem mais à vontade. Então, irmãos, às vezes a gente vive no nosso mundo, esquece que existe um mundo aí fora, com culturas variadas, e todas elas precisando de Jesus. Então, hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre família, e quanto que muitas vezes nós não valorizamos e não investimos naquilo que o Senhor nos preparou para vivermos. Então, hoje nós iniciamos uma nova série, irmãos. Vai ser uma parte introdutória, mas eu quero que você preste bastante atenção a respeito de algumas questões. Família, normal, um título comum. E o subtítulo ali embaixo, o complemento do título, diz Caminhando por uma Estrada Antiga. Eu poderia escolher outros títulos, mas no mundo de tecnologia avançada, de novidades que surgem em todo momento, novidades até de princípios, né? Os princípios se renovam. Eu queria dizer uma coisa para vocês: tudo que nós vamos ver é tentar recuperar aquilo que é recuperável, tentar fundamentar as nossas escolhas e as nossas decisões a respeito da nossa vida e da nossa família em busca de trilhar pelo caminho que Cristo estabeleceu, que Deus estabeleceu na sua palavra. O caminho, a forma de você caminhar, ela pode mudar, mas o caminho, ele é sempre o mesmo. Então, nós vamos tentar trabalhar algumas questões importantes a respeito do tema. E tratar do tema família é bastante complicado, porque talvez a sua família, como daqueles meninos da Índia, seja uma família bastante complexa. Talvez você não entenda o que é problema de família, porque a sua família talvez seja uma família abençoada, uma família que não existe problemas, e os problemas que tem são superados, vocês estão sempre juntos, comem juntos, compartilham, se ajudam, mas existem entre essa família perfeita, né, entre aspas, e as famílias desestruturadas que existe, por exemplo, na Índia, estamos todos nós, com mais ou menos alegria, com mais ou menos frustrações, e muitas vezes, quando nós pensamos no todo da família, nós esquecemos que ela é composta de indivíduos, e cada indivíduo tem a sua frustração, a sua tristeza, a sua alegria, a sua virtude, os seus defeitos. Então, pensar sobre família é bastante complexo, não é uma regra, né? Você não pode simplesmente dizer o seguinte: você deve fazer isso, porque dever a gente deve. Mas qual é a realidade que cada um de nós temos enfrentado? Qual é a realidade que a sua família tem vivido? E quando a gente pensa em família, nós poderemos então definir, pode liberar aí para mim, por favor, um grupo de pessoas que está conectado por algum elo, sanguíneo ou de coração, e que possui um certo grau de codependência. Então, quando a gente pensa no orfanato que eles estão coordenando, ali, por mais que não exista um elo sanguíneo, apenas entre alguns, né, os 3 irmãos, por exemplo, existe um princípio familiar, onde existe uma relação de amor, de respeito, de afeto, e isso acontece, por exemplo, nas famílias que nós vemos nos dias de hoje. Nós vemos um pai que casa com uma mãe, que ambos tinham filhos, então forma-se uma família não mais fundamentada nos padrões tradicionais. Nós temos pessoas que crescem com o tio, com a avó, com a mãe, que perdeu, que ganhou. Então nós temos famílias complexas, nós chamamos isso de famílias, não sei por que o meu, aí foi, pode ir, não sei por que o meu, está com um probleminha aqui, então vou pedir que você vá passando para mim, Ju.
Pode ir passando, mais uma. Então, essas composições diferentes da família, nós chamamos de família mosaico, né? A gente brinca que são os meus, os seus e os nossos, né? E não necessariamente filhos, mas podem ser sobrinhos, netos, você mora com o avô, com a tia e tudo mais. Então, é uma composição de pessoas que muitas vezes formam um núcleo familiar diferente daquele núcleo costumeiro que nós vemos no nosso dia a dia e que nós ouvimos falar. Aliás, uma das coisas que nós temos visto hoje em dia no Congresso Nacional é um debate sobre o que é família, né? Agora, independentemente do que a sociedade estabelecer como família, nós vamos recuperar alguns princípios que a palavra diz que é família. Tem algum problema nesse, acho que chegou ao fim o meu anel, depois de 4, 5 anos, acho que ele chegou ao fim, né? Outra coisa que interfere bastante nos relacionamentos familiares é a questão do temperamento. Jackson comentou sobre como o menino tinha uma raiva, um ódio, era incontrolável, e às vezes a gente pensa que isso só existe lá. Mas talvez dentro da sua casa, ou da casa que você cresceu, exista uma pessoa violenta, existe uma pessoa sanguínea, uma pessoa colérica, uma pessoa melancólica, uma pessoa depressiva, ou que não seja necessariamente assim, ou que esteja passando por um momento assim. Então, quando você pensa na composição, é uma das dificuldades, porque existem composições diferentes. Quando você pensa no temperamento de cada pessoa que está ali, pode passar, Ju, nós vemos algumas dificuldades de relacionamento. E nós encontramos também um outro problema nos dias de hoje, que é a tecnologia. Porque muito mais do que um acessório, a tecnologia se tornou uma intermediária das relações familiares. Tanto que você quer falar com o seu filho, você manda um WhatsApp. Às vezes dentro da própria casa, você quer falar com o seu marido, você manda uma mensagem, ou você fala pelo computador, e não é incomum, eu acho que isso não aconteceu na sua casa, por exemplo, na hora do jantar, o celular está em cima da mesa, e enquanto se come, se manda mensagem. Já aconteceu isso na sua casa ou não? Não, né? Só na minha? Só na minha? Irmãos, a tecnologia se tornou intermediária das relações familiares. Então nós temos famílias diferentes, nós temos temperamentos diferentes, e nós temos acessórios à família, como por exemplo a tecnologia, e que se torna uma intermediária dessas relações familiares. Então, nós temos então um grande desafio de lidar com essas questões sem perder os princípios do velho caminho, mas sempre atual, estabelecido por Deus na sua palavra. Então nós vamos tentar entender o que a família deve ser. A pergunta então, pode passar, Ju, o que a família deve ser? Quais são os critérios que nós deveríamos usar como referencial para as nossas famílias, independentemente das composições familiares, dos temperamentos e dos intermediários que de tempos em tempos, houve um tempo em que pessoas escreveram livros sobre televisão, né? A babá eletrônica. Hoje a televisão já não é tanto um problema, né? Hoje o problema não é mais talvez o computador, é um pouquinho, mas não tanto, né? Então nós estamos no período de transição em que o computador em si não é necessariamente o problema, mas apenas para alguns, mas o celular, que não é mais aquilo que você precisa ligar o tempo todo, esperar ele ligar, mas ele está no seu bolso, e a todo instante, enquanto nós estávamos aqui, está chegando mensagem para mim de tudo quanto é tipo de lugar, né? Então se você apertar aqui o meu celular, olha aqui, mensagens. Imagine se eu tivesse aberto todas, né, para ler todas durante o culto. Então, ele se tornou um intermediário das relações humanas, inclusive das relações familiares. Então, hoje nós vamos falar simplesmente sobre um ponto, que é o seguinte, pode passar, Ju. A família deve ser um espaço para crescimento. Então, nós vamos pensar nisso. A família precisa ser um lugar, um espaço para crescimento. Uma mãe não pode vender os seus filhos para a prostituição. Um pai não pode abusar da esposa na frente dos filhos. Não pode existir uma relação tão doentia a ponto de que nós nos tornemos menos ao fazer parte de um núcleo familiar.
O núcleo familiar deve ser um núcleo para o crescimento em todos os níveis. Um crescimento espiritual, um crescimento emocional e um crescimento físico saudável. Então, a família é um espaço para crescimento. Abra sua Bíblia, pode passar, Ju. Em primeiro lugar, em Gênesis capítulo 25, versos 19 a 34. Nós vamos falar um pouquinho sobre a história que está narrada nesse texto. Talvez não vamos ler todos os versículos, mas vamos pensar da seguinte forma. Já ouviu aquela expressão, é para frente que se anda, né? É para frente que se anda. A ideia é que nós, ao começarmos a fazer exercício, nós nos tornemos, por exemplo, melhores em termos de saúde do que nós éramos antes de começar a fazer exercício. Quando nós, então, começamos uma reeducação alimentar, a ideia é que nossos índices melhorem e não piorem. Então, a ideia, quando você toma uma decisão, é que você sempre esteja melhorando. Então, por exemplo, quando você se tornou um cristão, qual é a ideia, seguindo essa lógica? Que eu me torne mais amoroso, certo ou errado? Que eu me torne mais perdoador, que eu seja mais humilde, que eu aprenda a reconhecer os meus erros, que eu melhore nas minhas relações humanas. Eu não estou dizendo que isso acontece de uma hora para outra, mas isso, a gente não pode ter pressa. Contudo, a mudança, ela é automática. Uma criança que está ouvindo a respeito de Jesus todos os dias, né? Então a tendência normal é que ela se torne melhor do que ela foi quando ela chegou no orfanato. Assim como nós. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós deveríamos então seguir um processo de crescimento. Vai acontecer um momento que eu vou retroceder em alguma coisa? Pode ser, mas talvez um retrocesso, um arrependimento e uma mudança de vida, uma atitude, né? Então, a vida cristã é uma vida de crescimento, por quê? Porque é uma vida de aprendizado constante, é uma vida de ensino. E o texto aqui mostra, talvez para a gente adiantar, nós vamos pensar na história de Isaac, Rebeca, Esaú e Jacó. É isso? Conhecem a história? Isaac, Rebeca, Esaú e Jacó. Esaú e Jacó, filhos de Rebeca, gêmeos. Primeiro nasceu quem? Esaú nasceu primeiro, Jacó nasceu depois. Conta a história que Jacó nasceu agarrado no pé de Esaú e que desde o ventre existia uma guerra entre dois povos. E de fato, dois povos nasceram, de Esaú e de Jacó. Jacó teve o seu nome mudado para quê? Israel. Então Jacó foi o pai do povo de Israel, na verdade neto de Abraão, Isaac e Jacó, e o nome dele foi mudado para Israel. Esaú foi descendência a que povo? Edom. Então Esaú gerou Edom. Então Edom, o povo edomita, que em vários momentos da história entraram em choque com o povo de Israel, eram provenientes da família de Esaú. Então, quando nós pensamos nas duas famílias, nós pensamos que aquilo aconteceu quando eles eram um problema, que eles brigaram por um aspecto pontual, e a gente esquece de olhar o contexto familiar para entender. O texto mostra que Isaac preferia quem? Esaú. Por quê? A Bíblia diz, Isaac preferia Esaú porque Esaú era caçador e Isaac comia da caça do seu filho. Então era o filho guerreiro, era o filho peludão, né? Cheio de pelos, avermelhado. Então ele ia, caçava e dava para Isaac. Chegou um determinado momento, Isaac ficou cego. E num entreveiro ali entre Jacó e Esaú, Esaú chegou da caça e Jacó, muito esperto, falou: você está com fome aí, maninho? Eu estou com fome. Então eu te dou de comer se você me vender o seu direito de primogenitura. Por quê? O primeiro filho, mesmo sendo gêmeo, o primeiro que saiu de Rebeca, seria portador de uma bênção especial, herança e tudo mais, diferente do outro. Então a primogenitura, na época, tinha valor. Se você é primogênito hoje, não busque os seus direitos, porque você não tem direito, né? Você é igual a todos os outros. Então pense comigo, Jacó enganou Esaú. Ele enganou Esaú. E o que ele queria? Ele queria que num determinado momento, quando o pai fosse abençoar a Esaú como filho primeiro,
ele abençoasse a Jacó, porque Jacó tinha enganado. E a ideia do nome de Jacó é justamente esse: enganador, suplantador, ou como dizem os noveleiros, usurpador. Não tem uma novela aí, a Usurpadora? Né? E era exatamente isso, era tomar o lugar de. Então, o conflito existiu, primeiro, porque existia arrogância, inveja de Jacó. Outro, os pais não se posicionaram coerentemente, não ensinaram os seus filhos, porque existia a preferência de um. Aí você pensa, qual é a culpa que Rebeca tem? Veja a página, pode passar, Ju, Gênesis 27, de 1 a 10, olha o que diz. Eu não li o primeiro texto, mas expliquei. Gênesis 27, de 1 a 10. Tendo Isaque envelhecido, seus olhos ficaram fracos, que ele já não podia enxergar. Certo dia, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Ele respondeu: estou aqui. 27 agora estou entrando no 2. Disse-lhe Isaque: já estou velho, não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas, o arco, a aljava, e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa, que tanto aprecio, e traga-me para que eu coma e o abençoe antes de morrer. Rebeca estava ouvindo, atrás da porta, o que Isaque dizia ao seu filho Esaú. Quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca correu e disse para Jacó: ouviu seu pai dizer ao seu irmão Esaú: traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa para que eu coma e abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 cabritos escolhidos para que eu prepare uma comida saborosa para seu pai, como ele aprecia. Leve-a então a seu pai para que ele a coma e abençoe a você, Jacó, antes de morrer. Depois tem mais coisa que a gente não vai entrar no conceito. Veja um núcleo familiar tradicional: pai, mãe, teoricamente que se gostavam, tiveram 2 filhos gêmeos, e que existia conflito entre eles, o desprezo de Esaú às bênçãos concedidas e preparadas para ele, a ganância, a inveja de Jacó de querer o lugar do seu irmão, a preferência de Rebeca por Jacó, não sei porquê, talvez por ser o mais novo ou para competir com o marido, e a preferência de Isaque a Esaú. Então existe ali uma família conflituosa. Mas nós vimos que, em primeiro lugar, a família tem que ser um lugar de ensino criativo e diferenciado. Qual é a ideia? Tudo bem, cada filho vai ter uma característica. Como disse o Jackson, às vezes a gente se apega mais a uns e outros. Isso acontece dentro do núcleo familiar. O que não pode existir é diferenciação. Nós precisamos entender que cada filho tem um perfil, cada filho tem uma característica, e aí se aplica um pouco mais ao relacionamento pai e filhos, mas isso se aplica também à relação marido e mulher. O homem teve uma criação, o homem tem uma personalidade, o homem tem alguns valores, a mulher tem outros valores, e muitas vezes isso entra em conflito, mas nós precisamos entender que existem coisas estabelecidas na palavra de Deus que estão muito mais, são muito mais valorosas do que pequenas preferências que eu e você possamos ter. Então o que nós precisamos entender é o seguinte, e aí tem que partir dos pais, pai e mãe. Precisamos usar de maneira criativa e de maneira particular, diferenciada, criar pontes. Para quê? Para que nós possamos então atingir o objetivo de tornar cada um de nós, tanto pai, quanto mãe, quanto filhos, melhores do que éramos. Porque o núcleo familiar é um núcleo de aprendizado, de crescimento. E uma das coisas fundamentais é diálogo de qualidade. E aí quando a gente fala que a tecnologia se tornou uma intermediária das relações, nós estamos falando que nós precisamos tomar muito cuidado, porque o diálogo de qualidade perdeu espaço. Eu falo por mim, eu falo por você, eu falo por nós. Às vezes a gente pensa o seguinte, né, que para mim, por exemplo, como pastor, a tecnologia ajuda muito, porque eu acabo resolvendo muitos problemas pelo telefone, muitos. E não mais falando, mas aqui, ó. A grande questão é qual é o limite? Qual é o limite? Eu vou parar de responder as mensagens a partir das 7 horas da noite? 7h30? 5 horas da tarde? Acho que foi o Arthur que falou para mim uma vez: pastor, tem que ter um telefone fixo, tem que desligar em determinado horário. A gente estava conversando sobre isso. Mas como desligar como pastor? Então, eu me torno um pastor melhor
se eu atendo as pessoas a todo instante, mas eu me torno um marido pior, e um pai pior, porque eu perdi o diálogo de qualidade, porque a todo instante, agora o pior de tudo, né? Você tem no WhatsApp a confirmação de leitura, então se você leu e não respondeu, o pau comeu, né? Não tem jeito, não, ele viu, o pastor viu, ele não se preocupa comigo, eu dou meu dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, e aí o que acontece? O pastor não é um bom pastor, mas e a minha relação familiar? E você, por exemplo, você pode ser um bom funcionário, se o teu chefe 11h30 da noite te mandar mensagem e falar o seguinte, olha, eu preciso que você resolva isso para amanhã cedo, você entra às 7 horas da manhã e é meia-noite, fala assim, bom, se ele quer para 7 horas da manhã, que horas que eu vou fazer isso? Aí você chega às 7 horas no trabalho e não tem o que ele preparou pronto, você fala assim, puxa, mas eu te pedi ontem, fala assim, mas e o meu sono de qualidade? E a minha família? E o diálogo de qualidade com a minha família? O Alexandre foi viajar recentemente. O que aconteceu? Primeiro dia de férias. Telefone. Você não vai ser um bom funcionário se você não responder, não é isso? Mas e o diálogo de qualidade? Existe como a gente conciliar isso? Existe como a gente mudar? Porque eu fico pensando da seguinte forma. A gente conversa muito. Quem assistiu o filme nesse final de semana? Assistiu algum filme? 1, 2. Assistimos. Quanto tempo dura um filme mais ou menos? 2 horas, 1h40, 2 horas, 2h15, varia um pouquinho. Então, nós assistimos um filme por opção de lazer, certo? Mas nós teríamos capacidade de gastar 2 horas dialogando, conversando, fazendo lição com os nossos filhos, né? Ajudando a esposa a corrigir prova. Não fiz isso recentemente, tá? Mas ajudando a fazer alguma coisa. Irmãos, nós precisamos aprender que o diálogo de qualidade é um princípio fundamental para que a gente possa transformar a nossa família num núcleo de crescimento, num núcleo de aprendizado. Não existe aprendizado sem diálogo. A tecnologia é boa, mas saber usá-la é fundamental. Segunda coisa que nós não podemos, aliás, uma coisa que eu queria, dentro desse ponto, irmãos, nós vivemos num tempo em que está todo mundo muito sensível, todo mundo se acha bom demais, tem respostas para tudo, né? Hoje nós temos quilômetros de ensinamentos, mas com uma profundidade rasa, então a gente tem um monte de frase, tem um monte disso, tal, mas irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, porque discordar faz parte do crescimento, faz parte do processo de crescimento. Então se eu chegar para você e falar o seguinte, olha, eu não acredito, olha, eu vou tocar num tema que talvez não tenha nada a ver com a sua vida, mas talvez tenha tudo a ver com a sua vida. Eu não acredito que o milênio na palavra de Deus, ele fala sobre o milênio, o reinado de Jesus, eu não acredito que é um tempo de 1000 anos exatamente, né? Eu acho que é um tempo, o 1000 anos, ele se refere a um tempo não determinado, mas um período, porque biblicamente a gente não tem como controlar e tal. Irmão, já aconteceu de eu falar isso para a pessoa falou assim, eu não acredito. Você não acredita que são 1000 anos exatamente? Eu falo, não. A pessoa fala assim, parei, não tem discussão com você. Eu falei, mas por quê? Qual é o problema? Se são 1000 anos, se são 2000 anos, se é um período, biblicamente nós temos alegorias, nós temos tipologias, nós temos muita coisa, isso é motivo para a gente discordar? Não. Eu acho, o grande problema, irmãos, é que hoje a gente está brigando por tudo, e diálogo de qualidade envolve o seu filho chegar para você e falar o seguinte, eu não gosto, eu não quero. Aí você vai dizer o seguinte, agora você vai ter que fazer porque eu sou seu pai, eu estou mandando. Não existe mais espaço para isso. Aliás, existe, se você passar por todos os processos. Olha, é isso e aquilo. Não quero. É isso e aquilo. Estou provando para você por A mais B. É isso e aquilo. Legal. Passou por 2, 3, 4 estágios de argumentação, chega no final do seguinte, agora você vai fazer porque eu sou seu pai. Ótimo, legal. O que não pode é chegar no primeiro estágio, que exige um diálogo de qualidade, que vai acontecer discordância, e você já pular para o 4º estágio e dizer o seguinte, é assim, acabou. Ou é assim, acabou, é depois de você tentar educar, ensinar, mostrar.
Ai, mas e a minha paciência? Aí entra a questão do temperamento. Muitas vezes nós esbarramos no diálogo de qualidade porque temos um temperamento muito agressivo. Nós somos muito impacientes, nós nos frustramos quando as pessoas não concordam conosco. Então, irmãos, tudo isso precisa ser tratado. Tudo isso precisa ser corrigido, porque discordar não pode ser motivo para a guerra. Eu dizer não concordo é dizer o seguinte: puxa, mas eu acho que deveria ser assim. Então, na relação familiar, nós precisamos estabelecer isso, porque senão nós não preparamos o nosso filho, a nossa filha, a nossa família para uma vida social de qualidade. Família é lugar de crescimento. Crescimento. Segunda coisa, treinamento individualizado. Se Esaú tinha uma necessidade, Jacó outra necessidade. Se um era bom cozinheiro, o outro era bom caçador. Irmãos, nós temos que enxergar que todos os filhos são diferentes. Cada um precisa de uma atenção específica. Os valores são os mesmos, mas a característica de cada um é diferente. O pastor e professor Howard Hendricks, ele disse o seguinte, que ele é um escritor cristão, ele disse em um dos seus livros que devemos ensinar como o aluno aprende. Não adianta você falar de um jeito que a pessoa não entende, porque tem coisas que não fazem sentido, tem coisas que não entram na cabeça das pessoas, e às vezes uma criança aprende muito mais pela sua forma de agir. É muito legal isso, né? Quando você, por exemplo, vou dar o exemplo do meu sobrinho, o Gui. Vocês já viram o Mateus aqui? O Mateus é meio doido, né? De vez em quando ele fica assim, pulando, tal. Você olha do lado dele e tem uma bolinha de basquete pulando junto. Já viram ou não? O Guilherme está lá, pulando junto. Então, o Guilherme aprende muito pelo exemplo. Aliás, como todas as crianças. Muito pelo exemplo. Então, o que acontece? O que o Mateus fizer e falar é legal, ele vai dizer é legal. Se o Mateus fizer uma coisa errada e der risada, está lascado, filho. Porque ele vai falar assim, mas você fazia. Aí sabe qual que é a pior coisa que o adulto diz? O adulto diz o seguinte: mas eu sou adulto, você é criança. Pô, acabou com tudo. Aí você diz o seguinte, que os valores são valores para a criança, e quando ela for adulta, ela pode fazer o que ela quiser. Veja como são as coisas. Agora, tem criança que talvez exija, não simplesmente esse modelo vivencial. Tem criança que talvez exija que você sente do lado dela e mostre para ela que 2 vezes 2 é 4. Que 2 mais 2 também é 4. E você vai ter que fazer e gastar um tempo com ela. Hoje o que acontece? O pai espera 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí com 12, 13 anos fala assim, o meu filho não consegue aprender porque ele tem déficit de atenção. Legal. Muito normal isso. Agora, será que muitos desses problemas não seriam resolvidos se a gente tivesse um diálogo de qualidade, tratasse da tecnologia com critério, gastasse tempo, investisse tempo num treinamento customizado, personalizado, individualizado? A gente não resolveria o problema de todas as crianças, mas muitos dos problemas seriam resolvidos. Não todos, mas alguns dos problemas. Então nós precisamos entender que é necessário um tratamento individualizado no treinamento, porque a família é um local de crescimento. Se o seu filho se torna pior quando está dentro de casa, isso já é um sintoma. Por exemplo, teu filho é muito alegre no meio dos amigos, mas dentro de casa ele não se sente à vontade de falar com você sobre todos os assuntos. Dentro de casa ele é cada vez mais carrancudo, porque existe um limite. Chega uma certa idade da adolescência que o pai, ele cansou de ouvir o pai, cansou de ouvir a mãe, está enjoado. Existe um limite. E nesse período, a gente tem que ter um pouquinho de paciência e mudar nossa tática, mudar nossa estratégia. A gente não vai resolver todos os problemas. Mas será que não ultrapassou o limite? Será que muitas vezes ele não está assim porque ele já sabe que vai receber uma repreensão ou um desprezo? A gente tem que pensar nisso. E a gente acha que ensino é só de pai para filho. Mas a gente consegue também ensinar os nossos maridos e as nossas esposas. Não mudá-los, mas ensinar aquilo que eles muitas vezes não sabem fazer. Quer ver um exemplo? Uma coisa simples. Seu marido não sabe cozinhar, mas ele chega mais cedo que você em casa. E ele fala assim, eu não sei cozinhar. E você fala assim, deixa que eu cozinho quando chegar. Quer dizer, você deixou de dizer para ele que a participação dele é importante
e que talvez seja a hora dele aprender, pelo menos as coisas básicas, para que possa existir cooperação dentro do lar. Então a gente tem que ter essa disponibilidade de treinar, de ajudar, porque eu conheço muita gente assim, que faz tudo, depois fala, sobra tudo para mim, né? Então nós temos que pensar nisso. A família é lugar de crescimento, é lugar de aperfeiçoamento. Como disse há pouco, ensinar pelo exemplo, falar que ama e não ajudar, falar que ama e não fazer, falar que ama Cristo e não ser capaz de demonstrar. Pensemos aqui em Isaac e Rebeca. Um dos erros comuns dentro do lar é fazermos então a distinção de filhos, como nós dissemos. Mas imagine o modelo que eles receberam: Jacó e Esaú. Uma família desunida, uma família que talvez não existia diálogo, a gente não sabe, porque no mínimo, para que esteja destacado na Bíblia, porque Deus poderia ter escondido esse fato. O fato dele ter destacado é porque essa família enfrentava seriamente esse problema de divergência. E quando os filhos olham os pais e a atitude dos pais, eles têm um problema. Por quê? Porque pode ser que eles tenham aprendido muitas coisas por aqui, mas eles não sentiram e não viram com os olhos aquilo que foi ensinado com palavras. Atitude de amor. Nós devemos viver o amor que declaramos agindo com equidade dentro do lar. Então você diz que ama sua esposa, dedique-se a ela. Você diz que ama seu marido, dedique-se a ele. Você diz que ama seus pais, muda de atitude. Muda de atitude. Você diz que ama seus filhos, haja com justiça, com amor, com equidade. Sabe o que eu fiquei pensando, né? E eu não planejei isso, mas fiquei pensando quando eu escrevi esse termo equidade, né? Foi antes do estudo de quinta-feira que nós falamos sobre equidade, mas quando você pensa em equidade, vem na minha cabeça uma coisa louca assim, né? Acho que as pessoas confundem equidade, que seria justiça, com ser equino. Não, é sério mesmo, veio na minha cabeça na hora. Irmãos, a gente vive à base de coice. A gente vive à base de coice. Família é lugar de amor e equidade. Ai, pastor, a minha família não é perfeita, mas que comece em você. Que comece em você. Nós precisamos voltar aos caminhos antigos do amor, do respeito, da justiça. Tem uma imagem que fala sobre igualdade. Eu citei na quinta-feira porque já estava programado. Eu não peguei a imagem porque acabei esquecendo. Mas quando você fala sobre igualdade, então você imagina 3 pessoas, uma pequena, uma média e uma grande. Igualdade é dar um caixote para cada um, do mesmo tamanho, com o mesmo perfil. Então, e cada uma dessas pessoas precisa olhar por cima de um muro. Então o pequenininho sobe no caixote, recebeu o mesmo que o outro e não enxergou. O segundo enxergou mais ou menos e o outro enxergou. Equidade é você pegar o caixote, isso aqui não tem nada a ver com socialismo, tá? É você pegar o caixote do grandão e colocar no pequenininho, porque o grandão enxerga por cima do muro sem o caixote. Então equidade é levar todo mundo a enxergar de uma maneira justa. É ter o mesmo ponto de vista. Então, quando a gente trata de maneira individualizada e mostra pelo exemplo, nós estamos levando as pessoas a falar o seguinte: puxa, isso vale a pena. Ser família vale a pena. Um pai, uma mãe, um irmão, vale a pena. Só que dentro do lar, existem pessoas que prezam pela equidade, existem pessoas que não prezam. Quem não tem um irmão, um cunhado, um tio, um parente, um filho, que é folgado? Eu escutei. Ninguém quer falar, né? Não vou pedir para você levantar a mão, por favor. E nem se você tem um parente aqui, daí você vai levantar a mão e apontar o dedo ainda, né? Mas você já parou para pensar que eu não conheço, quando eu converso com as pessoas, eu nunca vejo o lado ruim. Porque todo mundo se apresenta como o lado mais amoroso, como uma pessoa mais justa, como uma pessoa mais coerente, mais correta.
É difícil você sentar ali para conversar com alguém e a pessoa falar o seguinte: não, pastor, eu sou o problema da minha casa. Não encontro. Irmãos, nós precisamos andar conforme Cristo andou. Nós precisamos aprender que, independentemente de estarmos certos, amor e equidade, amor é doação, é perdão. É mesmo que você não tenha culpa, fazer o que for necessário para que o lar seja um lar de paz e harmonia. Jacó encontrou na mãe apoio e criatividade, não para o crescimento, mas para a sua estratagema. Ele encontrou criatividade para enganar o seu pai. E o exemplo vale muito mais do que 1000 palavras. Outra coisa fundamental no processo, se a família é um lugar de crescimento, precisa existir disciplina. E aqui nós vamos passar muito rapidamente sobre 3 textos de Provérbios. O primeiro diz o seguinte: a estultícia ou a loucura está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. E muitas pessoas usam esse texto para justificar, e eu falei recentemente sobre isso, para justificar a agressão física, né, a disciplina física. Eu não estou dizendo que não deva, eu só estou dizendo que a gente usa errado. Como cristãos, nós usamos a correção física de maneira errada. Sabe por quê? Mais ou menos assim, vem cá, Marcelo. Lembrar os seus tempos de coroinha. O filho chegou e fez cosquinha no pai. Faz cosquinha no pai. Faz de verdade. Tira a mão de mim, moleque. Não pode sentar lá. Gente, ele foi coroinha, mas ele foi policial também, então. A gente faz isso. Isso não é disciplina, isso é agressão. Não é verdade, Marcelo? Isso é agressão. A correção, a vara, ela conduz. Ela traz de volta ao caminho. Quando a gente usa a mão, a cinta, para agredir com raiva, perdeu o sentido de correção. Perdeu o sentido de correção. E aí tem muito filho que vai chegar em casa: tá vendo? O pastor falou que não sei o quê. Vou falar uma coisa para você, filho: você não está certo em nada. O seu pai só agiu da forma errada, mas ele vai começar a agir certo. Ele vai falar uma vez, ele vai falar uma vez, uma segunda vez, uma terceira vez, vai chegar na 4ª vez, ele só vai fazer assim, ó. Agora, com muita paciência, nós vamos entrar no eixo para que vocês aprendam pela palavra de Deus. Como disse um irmão que me ensinou a disciplinar o filho, falou o seguinte: eu pego a cinta, sento do lado do meu filho e falo assim: olha, isso aqui é para o seu bem, é para você aprender que deve ser assim, assim, assado. Não estou dizendo que está errado, eu só estou dizendo o seguinte, que se a gente faz com raiva, já perdeu a lógica. Porque a gente faz com os nossos filhos, muitas vezes, o que a gente não faz com ninguém na rua. Seu filho merece o quê? Diálogo de qualidade, um ensino individualizado, o exemplo. E se tudo isso não funcionar, a firmeza vai ter que acontecer, de uma forma ou de outra. Eu não estou dizendo que pode ou que não pode. Eu só estou dizendo que muitas vezes a gente faz da maneira errada. Provérbios também diz o seguinte: a repreensão penetra mais profundamente no prudente do que 100 açoites no tolo. Olha só, a repreensão penetra mais profundamente no prudente do que 100 açoites no tolo. Só que a gente não tem paciência para, como Jackson, ajoelhar, olhar no olho dele e dar um abraço. Talvez 100 açoites naquela criança não resolveriam o problema. Então a gente tem que pensar. Eu não estou dizendo que não deve disciplinar. Eu só estou dizendo que muitas vezes a forma de disciplina está ultrapassando limites. E biblicamente, temos que ter coerência. É um processo de crescimento, não de descarga de raiva. Preste atenção nisso. E outro texto: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Parece que a ênfase está no ensino, na correção e na punição de maneira muito longânima, ou seja, paciência para ensinar. Nós estamos partindo para o final.
para a gente encerrar. Ensinar, corrigir, exortar e punir. Tenta gravar dessa forma. Ensinar, corrigir, exortar e punir. E na hora da punição, que não seja pela raiva, mas com a ideia de crescimento, independentemente do que for feito. Independentemente do que for feito. Mas que seja para o crescimento e não para descarregar sua raiva. Por fim, irmãos, o caminho é uma pessoa. O caminho que nós temos que percorrer é uma pessoa. Que lá em João 14,6 diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você precisa querer uma família cristocêntrica. Você precisa querer uma família que de fato seja uma família que siga os padrões da palavra de Deus. Quando nós pensamos numa família que deseja ser transformada, nós precisamos entender que ela é um local de crescimento, de aprendizado, de questões éticas, morais, de formação cidadã, de formação de caráter, mas acima de tudo, uma família fundamentada em Cristo. E a única alternativa é realmente nos refugiarmos. Existem famílias não cristãs que são boas famílias? Existem. Muitas boas famílias. Porque seguem, no mínimo, princípios éticos e morais, que são princípios bíblicos, apesar de não darem o nome de. Agora, o grande problema é que se você não pensar, e isso acontece muito, isso é um empecilho para as pessoas chegarem a Cristo. Espera um pouquinho, quando eu não era convertido, a minha família é uma bênção. Aí eu vou à igreja, só tem família desestruturada. Realidade. Sabe por quê? Porque aqui nós estamos para aprender. E cada um de nós estamos num estágio, talvez a sua família esteja no início da vida cristã. Existam pessoas boas, pessoas ruins. Então, irmãos, nós temos que ter paciência e não nos medir pelos outros. Mas a começar em nós, que nós sejamos, que valorizemos a palavra de Deus, valorizemos a Cristo. Jesus disse o seguinte: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, primeira coisa, se amamos a Cristo, devemos cooperar uns com os outros. Nós devemos então perdoar uns aos outros. Nós precisamos entender as nossas diferenças. Nós estamos dispostos a mudar? Precisamos estar dispostos a mudar, respeitar as posições dentro do lar. Vocês se lembram, há uns 7 anos atrás, alguns vão se lembrar, aconteceu uma situação com a minha filha na escola, e ela tinha de 3 para 4 anos, e elas todas na classinha, e tinha uma menina lá que ela geralmente brigava com os outros, tal, mas era a melhor amiga da Carol. E eu sei que ela, foi mais ou menos assim, no que ela bateu na Carol, melhor amiga, né, as também se batem, né, normal. Bateu na Carol, eu sei que a Carol acho que pegou e mordeu ela. E no dia anterior, a gente tinha recebido um convite para o aniversário da menina. Então todas as crianças da classe foram convidadas para o aniversário. Chegou no dia seguinte, aconteceu a briguinha. No outro dia, chegou um papelzinho do pai da criança. Favor desconsiderar o convite para o aniversário da minha filha. E eu sabia que ele era um cristão, como nós. Eu, pastor, e eu tinha que fazer alguma coisa, né? Então, escrevi um texto, tal, sabendo que ele era cristão, mandei, nunca mais nos falamos, ela não foi ao aniversário. No dia seguinte, ela chegou na escola e todas as crianças tinham ido no aniversário, menos ela, a melhor amiga. Até hoje são amigas. Você vê como que o exemplo do pai é fundamental. E as crianças perguntaram: Carol, por que você não foi? O que ela respondeu, Vianney? Eu estava doente. Ela mentiu, porque ela se sentiu humilhada. Mas a gente sempre ensinou a ela que não importa o que os outros façam para nós. Nós temos que agir com equidade, com amor, com perdão. Tanto que elas se acharam no Facebook, são amigas até hoje, e está tudo certo. Mas que exemplo que o pai deu? Qual é o exemplo que nós estamos dando para os nossos filhos? Se nós realmente amamos a Cristo, devemos amar uns aos outros. Nós vivemos um tempo em que os pais, eles não sabem muitas vezes o que fazer, e nós não sabemos o que fazer,
e acabamos super protegendo em áreas que não deveriam ser super protegidos. Nós deveríamos justamente aproveitar o momento para ensinar sobre perdão, sobre amor. A nossa filha não recebeu a concordância, bem feito, legal que você mordeu ela porque ela te bateu. Não, ela foi corrigida pela mordida. Mas eu fico pensando, será que muitas vezes nós, por pressa, não estamos atropelando? Então pense nisso, se amamos a Cristo, devemos cooperar uns com os outros, devemos perdoar uns aos outros, devemos entender as nossas diferenças, estamos dispostos a mudar o que está errado em nós e devemos respeitar as opiniões dentro do lar. É dentro de casa que a gente começa a aprender, irmãos. Não é na escola e na igreja. O pastor Marcelo pregou recentemente sobre isso. Escola e igreja servem como suporte, mas a família é fundamental. Pastor, mas a minha família é desestruturada. Jackson e Bruna são um exemplo disso. Cuidam de pessoas, de crianças, de famílias com dificuldade, ou de educação, ou famílias desestruturadas. Então essa é a exceção. A regra é que a responsabilidade é sua e a responsabilidade é minha. Para a gente pensar em encerrar, para a gente aplicar. Se nós queremos um futuro de paz para as nossas famílias, que comece em nós, que aprendamos de fato o amor verdadeiro. Família é lugar de crescimento. Quem ama, educa, nome de livro, inclusive. Quem ama, demonstra. Quem ama, corrige. Quem ama, está disposto a mudar. Não quer simplesmente mudar o outro. Reconhece os seus erros. Quem ama, se submete. Mesmo que tenhamos novas formatações familiares, preste atenção. Mesmo que nós tenhamos novas formatações familiares, mesmo que haja intrusos como a tecnologia, mesmo que a forma de nos relacionarmos tenha mudado, precisamos aprender que caminhar diferente não é caminhar por novas estradas, porque o caminho é um só, a estrada é a mesma, a referência é a mesma. Se queremos que as nossas famílias sejam abençoadas, precisamos voltar para o caminho, mesmo que nosso jeito de caminhar, nossas roupas e nossos apetrechos sejam diferentes. Há coisas que podemos negociar, mas há uma delas que é inegociável, a estrada, o caminho, e este é Jesus. Ele é o único caminho. Lembre-se de um cântico infantil, há um caminho cheio de luz, lembra desse? E nenhum outro há, e esse é só Jesus. Uma verdade jorra da cruz. Vida nós temos em Jesus. Vamos orar. Pai nosso,